Agora você fala sobre a mulher que está... Isso, vamos trazer agora o vídeo, né, do sacerdote que está ali celebrando a missa, ele lê o evangelho, mas quem faz a homilia é uma mulher. Então a gente vê que são atos, é o espírito da igreja moderna infiltrando dentro da igreja católica, aos poucos, sem que as pessoas nem percebam. E a gravidade de tudo, veja o que ela fala de Jesus. Vamos trazer o vídeo aí. Glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, chegamos no final dessa itinerância de 9 dias de novena. Depois dos seus 30 anos, que é quando a palavra ensina para nós, e ele escolheu, primeiro, não ser sacerdote de Jerusalém. Jesus não foi um sacerdote. Jesus não foi um sacerdote. Ele foi um leigo profeta. Eu estou preocupado, porque o povo está querendo voltar a ser criança. A Idade Média. A gente respeita os processos, a igreja deixa livre, mas comunhão na boca é lá da Idade Média, do milênio passado até. Quando Jesus nos convida à mesa do altar, eu acredito que os judeus, ele só chamava alguém para a sua mesa, alguém que era muito amigo, muito próximo dele. Ele não ia colocar na boca de todo mundo, ele fazia uma alimentação bonita, que todo mundo conversasse, comesse, ficasse alegre, feliz. Não com cara de Idade Média. A gente precisa viver no século XXI, da religião do século XXI. Não é? Então, eu acho, e ela fez uma homilia tão bonita, que Deus nos ajude para que muito breve as mulheres possam também estar nesse altar. Que Deus nos ajude para a gente superar essa mentalidade conservadora, tradicionalista, feiosa, pecadora, demoníaca, que nos divide, que nos separa, que segrega, que marginaliza, que pisa. Aí a gente vê o próprio inimigo falando pela boca dessas pessoas, como está escancarado hoje, né? A gente vê, né, uma senhora ali falando que Jesus não foi um sacerdote, né? E a gente vê um padre falando ali que meio que chamando os tradicionalistas de demônios. E ao mesmo tempo a gente vê ali 7 sacerdotes ali parados e uma senhora vai fazendo homilia e fala essas aberrações aí diante de um microfone para todos verem. Então, assim, é o que está acontecendo hoje, né? Eu acabei de falar do vídeo que é uma ação da nova igreja moderna, né, infiltrada na igreja católica, aderindo que as pessoas precisam viver o século XXI, não a Idade Média. Meio que, né, dizendo assim, para a gente não viver o Deus de ontem, né? Mas viver o Deus moderno na intenção deles. É o que está acontecendo hoje. Não é o que está falando nas mensagens do livro A Palavra de Deus sobre essa transformação que está acontecendo dentro da Igreja Católica e que são poucas pessoas que estão observando, né, seu gente? Ele falou que os tradicionalistas são demoníacos. Então, dizer que Santo Antônio, Santa Teresinha, todos que tiveram, são tudo... Veja como é que eles enganam só quem está sem Deus. Qual que tem que entender? Eu vou ler aqui na Bíblia, o que está escrito na Bíblia. Na Bíblia, que depois eu leio as mensagens que Jesus fala aqui. Em 1 Coríntios 14, 34 diz assim: como em todas as igrejas dos santos, que é a igreja católica, as mulheres estejam caladas na assembleia. Saca, não leu isso aí, ó? Calada na assembleia. Não lhes é permitido falar, mas devem estar submissas, como também ordena a lei. Se querem aprender alguma coisa, aprendam lá em casa aos seus maridos, porque é inconveniente para uma mulher falar na assembleia. É inconveniente a mulher falar na assembleia. E ela leu até o evangelho. E o padre apoiou ainda, bateu palma. Aí Timóteo, aqui tem mais uma palavra, em Timóteo, recomendação às mulheres. 1 Timóteo 2, 12 diz assim: não é permitido mulher ensine em que se arrogue autoridade sobre o homem, mas permaneça em silêncio, pois primeiro a ser criado foi Adão, depois a Eva, e não a mulher, que enganada se tornou culpada de transgressão. Contudo, ela poderá salvar-se cumprindo os deveres de mãe, contanto que permaneça com modéstia na fé e na caridade e na santidade. Agora eu vou ler aqui o que Jesus falou ao profeta aqui. A mensagem que ele falou aqui, ó.
Mas Jesus, assim o que está acontecendo com essa raça, qual? Para a mensagem no dia 30/12 de 1998, mensagem número 1348, diz assim: assim está acontecendo com esta raça, a qual, para a maioria as minhas leis podem ser anuladas. Vejam que a minha igreja, que é de Pedro, os padres viraram as costas para mim. Mulher participa do Santo Sacramento distribuindo. Nada disso deveria estar acontecendo. O meu santo mistério, na consagração da Santa Hóstia, passou a ser dado a qualquer pessoa para ajudar a distribuí-lo. Como está escrito, mulher não pode, só os homens. Assim como eu fiz com os 12 apóstolos, reparti o pão, a eles tinham a minha autorização para dar a um ao outro. Mas agora os sacerdotes só consagram Santa Hóstia e põem as mulheres a distribuir. Este ato e outros tantos vieram mesmo para anular os meus ensinamentos. Está aberto para todos que vêm me servindo. Se não mudarem o respeito para como era antes, todos cairão de tristeza quando der o último toque da trombeta. Lembre-se de que disse aos 2 irmãos: faça-me isto. E ele disse que sim. E outro que não, que disse não. São Mateus 21:28. O que disse que fazia, não fez. Mas o que disse que ia fazer, então, meus convidados, façam conforme está escrito. Não esperem para ser feito amanhã, façam hoje mesmo. Esses 2 filhos que ele fala, um disse sim, é os sacerdotes. Eles disseram sim para ser sacerdotes. E outro que disse não é os leigos. Por leigo, que nem o profeta, ele é leigo. Mas quem está ensinando nós é o profeta. É Deus escolheu o profeta, ele foi obediente. Quantos profetas que entraram, que eu conheço, eram verdadeiros, mas eles foram na onda dos sacerdotes, mandaram, não, pare com isso, muda isso, não. Eles pararam, preferiram obedecer aos padres. Aqui vou ler outra mensagem aqui, ó. Essa aqui no dia 25 de janeiro do ano 2000, diz assim, ó: mas depois do Concílio Vaticano II, o direito de pôr a mão no ministério do sacrifício da Santa Missa, quando chamei os meus apóstolos, não pus nenhuma mulher, porque foi o homem a ser feito primeiro. Quando me viram deitado numa pequena cama, viram um menino. Mas depois que cresci, ouviram João Batista dizer: depois de mim virá um outro que não sou digno nem de tocar nas sandálias dele e desamarrar o cordão. São Lucas 3,16. Sendo ele João, meu primo, padrinho, viu e sentia o poder que eu sou. Repetiu-me: agora os meus celebrantes não querem mais fazer esse sacrifício, pondo mulheres para serem ministras e homens colocando-se nos seus lugares, e eles ficam sentados. Vitória, dizem eles, nossa, e não mais como no passado. Nem o padre falou ali, ó. Vitória não no passado, quando o padre falou, a tradicionalista é diabólico, ó. Pois a ti eu digo, servo inútil, consagras meu santo corpo no momento solene, mas depois procuras te sentar, como se estivesse morto de cansado. O que foi que falei para aquela multidão quando estava à minha frente? Eu vim para servir e não para ser servido. São Marcos 10:45, Jesus. Então, por isso que esse livro é sagrado como a Bíblia. Esse livro e a Bíblia é sagrado, porque ele tudo confere como está aqui. Jesus dá uma mensagem aqui, confere tudo com a Sagrada Escritura. Tá. Essa senhora